sobre a questão de fazer justiça com as próprias mãos. Será que Deus é a favor da violência? Será que Deus é a favor das pessoas que são justiceiras, que gostam de se vingar? Então, nós vamos lá para Mateus 5. Mateus 5, Jesus faz uma declaração que faz uma referência a uma lei que foi dada aos filhos de Israel lá em Êxodo 21, verso 24. Exatamente, Clarinha. Hoje a lição está muito boa. Então, em Êxodo 21, 24, em uma das leis civis que foram dadas a Moisés, foi dito o seguinte, verso 23 e 24. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa era uma lei que foi dada ali no contexto das leis acerca da violência. Então, Jesus ele vai fazer a explicação dessa lei lá em Mateus 5. Mateus 5, do 38 ao 48. Em Mateus 5, Jesus ele faz uma explicação de várias leis, incluindo a lei dos 10 mandamentos. Leis que com o tempo os fariseus eles foram deturpando, eles foram mudando o sentido. Então Jesus veio para restaurar o sentido original da lei, que foi corrompida pelas tradições e pelos interesses dos próprios líderes, dos próprios seres humanos. Eles foram interpretando as leis a seu bel prazer. Então, Jesus, ele repete essas leis que foram dadas lá em Êxodo, e ele afirma o seguinte: vocês ouviram o que essas leis estavam dizendo? Pois agora eu vou explicar algo para vocês. Então, como foi a explicação de Jesus em Mateus 5? Mateus 5, 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém que quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Então parece que existe uma discordância aí. Parece que no Antigo Testamento Deus ordenava que a violência e agora no Novo ele muda completamente a sua orientação. Por isso que muitas pessoas fazem essa questão de diferenciar o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus mais a favor da violência e o Deus do Novo fosse um Deus mais paz e amor, um Deus mais tranquilo. Mas será mesmo? Será que Deus muda de opinião? Será que Deus muda as suas declarações? Então, nós temos que entender que algumas coisas primeiro. Esse verso que as pessoas aplicam tanto como se Deus estivesse endossando a violência, na verdade, é como se Deus estivesse alertando sobre a violência. A intenção original dessa lei, gente, era para impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos e evitar a vingança pessoal. Então, ao invés de Deus estar ordenando, Deus estava alertando sobre o perigo de você fazer a justiça com as próprias mãos. Então, deixa eu dizer assim, olha, se você for tirar o olho de uma pessoa, essa pessoa vai tirar o seu. Se você for quebrar um dente de uma pessoa, essa pessoa vai quebrar o seu também. Se você for tirar a vida de uma pessoa, vão tirar a sua também. Então, Deus está alertando para o perigo da violência pessoal. Quer ver outro exemplo? No Novo Testamento, quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus diz assim, quem vive pela espada, morre pela espada. Então, a violência não cessa. Quando você comete um ato de violência, aquilo vai voltar para você algum dia. E esse ciclo vicioso vai continuar. A cada agressão, a agressão volta. Violência gera violência. Esse é o sentido da lei. Essa lei que foi dada lá em Êxodo 21. É a chamada Lei de Talião. Foi uma lei que foi dada tanto a Moisés, mas que algumas culturas
da Mesopotâmia, que era a região lá de Abraão, de Isaac, Jacó, muitas regiões da Mesopotâmia aderiram a essas leis. Tem vários tabletes de argila que tem escrito essas leis aí de Êxodo 21, as leis de Italião, as leis da violência. Então, gente, algumas curiosidades aqui sobre essa lei. O ato em si, do olho por olho, da violência, nunca foi realizado literalmente na Bíblia. O princípio implícito é que a punição por ferimentos causados a uma pessoa ou animal deve ser proporcional ao dano infligido. A vingança, que muitas vezes agravava a situação e levava a mais danos, era proibida. Então, a Bíblia não apoiava a violência, não apoiava a vingança pessoal. Tanto é que existia até um costume, uma tradição, uma forma como que Deus usou para livrar os inocentes, que eram as cidades de refúgio. Se você fosse, tinha lá a situação que a Bíblia colocava, se você estivesse cortando uma árvore, podando uma árvore, tivesse uma pessoa embaixo, e a lâmina do machado, a parte cortante do machado, escapulisse, e viesse a matar uma pessoa que estivesse embaixo, uma situação bem estrambólica que a Bíblia coloca, quer dizer uma morte por acidente. Aí ia vir um parente da pessoa para querer se vingar de você, para matar você. Era chamado vingador de sangue. Então, em que buraco você ia se esconder? Você fugia para uma chamada cidade de refúgio. Você corria para uma dessas cidades e lá você ficava salvaguardado pelos habitantes daquela cidade e pelo sacerdote daquela cidade. Então, Deus tinha uma maneira de preservar a vida das pessoas que eram inocentes. Você matou sem querer, você não sabia que a lâmina do machado estava frouxa e queria matar uma pessoa. Você não tinha essa intenção. Então, você, para salvar a sua vida, você ia para uma dessas cidades de refúgio, para impedir que o vingador de sangue fosse e tirasse a sua vida. Então, essa ordem de Deus, esse mandamento aí do olho por olho, dente por dente, era mais um alerta, uma advertência do que realmente um imperativo de Deus. Então, gente, essa lei ela devia acabar com as rixas de sangue ou retaliação sem que houvesse um julgamento prévio. Ou seja, cada crime precisava ser julgado. Não tinha nenhum crime que tivesse que ser dado assim arbitrariamente, sem nenhum julgamento anterior. Todos os crimes tinham que passar por uma investigação, por um julgamento, para então eles serem punidos. Exatamente. O Samara colocou uma curiosidade aí da história do Brasil. Os portugueses jogavam para o Brasil os que cometiam esses crimes, né? Então, por isso que, por exemplo, o caso da mulher adúltera, lá de João 8, foi um caso anormal e Jesus sabia, porque a mulher era adúltera e ele simplesmente ia apedrejar somente a mulher. Quem adultera, ninguém adultera sozinho, só adultera com outra pessoa. E eles queriam apedrejar somente a mulher. Entendeu? Então ali foi uma trama, foi uma farsa só para incriminar Jesus. Sendo que eles é quem se prostituíam com aquela mulher. E eles é que eram os culpados. Jesus escreveu isso na areia. Tá entendendo? Então todo crime, todo ato hediondo, todo ato de assassinato, essas coisas, tinham que ser devidamente julgados. Então o Claudio Neto está fazendo a pergunta: por que Caim matou Abel? Caim matou Abel. Nós sabemos que a motivação dele ali foi por inveja, por Deus ter aceitado ali a oferta de Abel. Então Satanás moveu o coração dele para aquilo. E Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Ele deveria viver com aquela maldição por resto da vida. O primeiro homicida, o primeiro assassino, ele teria que carregar aquela maldição, aquela coisa na testa dele por resto da vida. Mas voltando aqui ao assunto do Êxodo. Depois eu posso dar uma explicação mais detalhada sobre Caim e Abel. Então, os danos tinham que ser avaliados pelos juízes e então a compensação monetária adequada seria estabelecida e paga. A justiça deveria ser feita, mas de acordo com a lei de Deus. Não poderia ser feita justiça com as próprias mãos. Ou amanhã nós vamos entrar no tema da vingança propriamente dita, mas Samara já adiantou. Deus disse: a vingança pertence a mim. Então,
Eu vejo vários casos de pessoas que fazem linchamento. Você deve conhecer também. Por exemplo, um pedófilo, um agressor aí, uma pessoa, um estuprador. Às vezes ele se expõe na rua e a vizinhança vem e depreda a casa dele, bate nele até morrer. E aí nós, quando assistimos casos como esses, nós sempre dizemos, bem feito, se eu tivesse lá eu faria mais. Então nós temos a tendência a aplaudir casos assim, onde a população se junta para depredar, para tirar a vida de uma pessoa. Nós temos essa tendência a apoiar quando a população faz isso. Mas de acordo com o princípio da Bíblia, da lei de Deus, toda vingança pertence a Deus. Toda vingança pertence ao Senhor. Então, nós não podemos, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém e nem de agir com violência em situação nenhuma. Então, Jesus Cristo, que deu essas leis a Moisés, sabia o propósito dessa lei. Portanto, ele poderia aplicá-la de forma objetiva, de acordo com a sua intenção original. Então, o motivo por trás dela era trazer justiça e reconciliação, restaurando a paz. Então, essas leis, elas tinham o objetivo de encontrar o equilíbrio entre a justiça e a vingança. Então, todos os nossos casos de violência, de maus tratos, nós temos que denunciar a justiça da terra para que, de acordo com as leis da terra, elas sejam solucionadas. Mas casos que estão além da nossa alçada, nós temos que entregar a Deus, porque é Ele quem vai, no devido tempo, nos vingar. É Ele que vai, no devido tempo, nos fazer justiça. Guarda essa frase, Deus vai nos fazer justiça. E aqueles males que nessa vida nós não vamos conseguir resolver, nós temos a certeza que no futuro, um dia, a justiça vai ser feita. Então, a pergunta final aí que Clarinha está destacando. Saber que um dia a justiça será feita nos ajuda a lidar com a injustiça do mundo? É importante a gente refletir isso. Porque existe um problema maior, problemas que nessa vida nós não vamos conseguir resolver de fato. Tem problemas que vão ficar para ser resolvidos apenas no final de tudo. Por exemplo, por que inocentes sofrem? Por que crianças morrem de câncer? Por que tem pessoas que morrem de deslizamento de terra? Por que tem jovens que têm a vida toda pela frente e são assassinados? Inclusive eu soube de uma pessoa lá do IF que, não que eu estudei junto, mas que foi da mesma época que eu, que tinha 25 anos, 24 anos, que foi assaltado e levou um tiro, sem querer, um tiro pelas costas do assaltante e foi para o hospital e não resistiu. Então, como é que uma pessoa dessa, que é inocente, uma pessoa que tinha planos, que tinha trabalhos, que tinha vida pela frente, por que uma pessoa dessa morre e pessoas ruins vão até os 70, 80 anos? Que realidade é essa que a gente vive? Por que Deus permite que isso aconteça? Então, as pessoas que não têm a noção do grande conflito, elas tendem a culpar a Deus por todas essas coisas que acontecem. Mas esquecem que Deus existe, mas o inimigo também existe. E que esse mundo ele está controlado por Satanás, infelizmente. Então, a área de influência de Deus, de ação de Deus, olha aí, a Clane colocou. Nós devemos ter a certeza que tudo que se faz é que se paga. Esse ditado é bíblico. Pode não ser enquanto você está vivo, mas nessa mesma terra, após 1000 anos, haverá a sentença final para aqueles que foram culpados e não se arrependeram. Exatamente. Então, nós devemos confiar na justiça de Deus e no tempo dele, que no devido tempo, no futuro, ele vai dar a condição final para todos esses que a justiça humana às vezes faz vista grossa. Às vezes a justiça do homem faz vista grossa, perdoa da liberdade condicional, deixa a pessoa viver, e aí a pessoa fica lá, sai do tribunal, é inocentado e ri às vezes do réu, ri às vezes da família da vítima. Então, onde a justiça humana falha, a justiça de Deus nunca falha. Às vezes nessa vida a pessoa lá na frente vai receber o que merece, ou se não receber nessa vida, um dia tem um lago de fogo. Um lago de fogo esperando pelo inimigo, pelos demônios e também por todos esses que fizeram mal e que não foram condenados aqui nessa vida. Então confie na justiça de Deus. Confie na sabedoria, na soberania de Deus acima do controle de Satanás nesse mundo. Satanás hoje é o príncipe desse mundo, mas o rei do universo só tem um.
e você é filho do Rei do Universo. Ele não Amém. vai deixar você passar fome, nenhum fio da sua cabeça cai sem que ele perceba, e tudo que acontece com você ele está vendo, está sendo registrado nos livros do céu, e ele faz justiça por você, ele guarda você, porque ele ama você, e um dia ele vai levar você para um lugar onde não há mais injustiça, porque lá é onde vai reinar o sol da justiça por toda a eternidade. Amém? Amém. Então vamos confiar na justiça de Deus, no poder de Deus, na mão de Deus agindo na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tema maravilhoso, esse tema que faz nosso coração se encher de esperança, porque nós temos um Deus completamente justo, totalmente digno, totalmente amável, um Deus que vê o nosso sofrimento, se compadece e desce para nos ajudar, Amém, desce para Deus. intervir em nosso lugar. Sim, Um Deus. dia todos os problemas vão ser resolvidos porque o Senhor vai dar fim ao mal. E todos os Amém. inocentes que hoje sofrem, o Senhor vai ter algo muito melhor preparado para eles. Então, Verdade, nos Deus. conscientiza disso. Nos ajuda a conscientizar os outros também dessa grande esperança. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado pela presença de cada um. Agora nós vamos para o estudo do livro. 43 participantes. Pode arrochar.